Ai. Salve, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal Português Fácil. Vamos falar de enseja, vou explicar exatamente como que funciona uma questão no enseja. Só que agora eu vou te mostrar uma questão que ela já é média, tá? Médiazinha ali, ó, beirando a vermelheta, tá? Beirando a vermelhita, meu filho. Eu vou te mostrar estratégias para você ir bem. Professor, mas eu não preciso focar na questão amarela e tal. Mas, cara, muita gente acaba errando questão amarela porque, assim, falta de conhecimento de coisas básicas. Então eu vou te mostrar que algumas coisas você pode sim acertar. Lembrando que a prova do ensejo ela tem 10 questões verdes, 10 questões amarelas, 10 questões vermelhas, tá? Pô, um cenário lindo seria que ninguém errasse nenhuma verde. Mas as pessoas acabam errando uma ou outra verde, tá? O que acaba compensando depois? Você acerta algumas amarelas também, tá? Então o foco maior, o grupo maior sempre deve ser das verdes. O que não pode acontecer é você acertar só 3 verdes e acerta 6 amarelas, lascou tudo, tá? Então normalmente a gente vai acabar acertando aí 9 questões verdes, 8 questões verdes, depois mais umas 3 amarelas, 4 amarelas e é isso, beleza? Mas o foco, o grupo maior sempre tem que ser o foco nas verdes, beleza? Então atenção na tela aqui para você. Primeira coisa que chama a sua atenção é o formato do exercício, tá? Então esse formato, logo de cara, de longe, você já consegue perceber que é um poema. Se é um poema, eu tenho um nome para as partes. Perceba que eu não tenho nenhum espaço entre essas partes. Então eu digo que esse poema tem apenas uma estrofe, beleza? Se eu tivesse um espaço aqui, por exemplo, eu diria que eu teria 2 estrofes, tá? Cada uma dessas linhas aqui, ó, eu chamo de verso. E todo poema tem uma voz. A voz é do autor, esse poema aqui é do Andrade, que é Carlos Drummond de Andrade. Esse poema é do Carlos Drummond, tá? É ele que está falando? Nem sempre, pessoal. Então você não precisa ficar preocupado. Será que é a voz do próprio autor? Será que é só uma voz aleatória? Por exemplo, tem um poema que é um livro falando. Gente, então um autor escreveu, mas o poema é como se fosse a voz do livro. Então grave. Toda vez que eu falar de voz do poema, tem uma voz falando, tem uma voz dizendo algo. Nós vamos chamar, ó, de eu lírico ou pode ser chamado também de eu poético. Então, quando você encontrar um poema, essa voz ali não é do autor. Chame sempre de eu lírico. Eu lírico é a voz do poema, beleza? Vamos começar usando a nossa estratégia do ETA. O que é a estratégia do ETA, galera? É quando eu começo lendo primeiro o enunciado, ou seja, a pergunta. Depois eu leio o texto e, por último, eu foco na resolução da alternativa, tá bom? Vamos lá. O poema tematiza um acontecimento esportivo de grande repercussão nacional e se relaciona com o seu momento histórico, na medida em que o lírico faz o quê? O que o lírico faz? Então, o poema tematiza um acontecimento esportivo. Qual que será que é? Copa? Futebol, né? De grande repercussão nacional. E o poema se relaciona com um momento histórico, na medida em que o lírico faz o quê? O eu lírico consola, o eu lírico revela, o eu lírico exalta, ou o eu lírico mostra? O que será que o eu lírico faz dessas palavrinhas aqui? Vamos ver? Foi-se a Copa? O eu lírico faz uma pergunta. Ele mesmo fala, não faz mal. Adeus chutes e sistemas. A gente pode, afinal, esse afinal significa finalmente, cuidar dos nossos problemas. Então o lírico está falando que ainda bem que a Copa acabou, agora a gente pode cuidar da nossa vida. Faltou inflação de pontos? Perdura a inflação de fatos. Ou seja, faltou inflação de pontos? Faltou subir mais pontos lá na Copa? Sobrou, perdurou, continua a inflação de verdade, né? Deixaremos de ser tontos se chutarmos no alvo exato. O povo, em outro torneio, e aqui ele fala, noutro torneio, havendo tenacidade, ganhará rijo e de cheio a Copa da Liberdade. Ou seja, o povo, na luta da vida, se souber reclamar, se souber se posicionar, vai ganhar outro torneio, que não é a Copa. Vai ganhar a Copa da Liberdade. Então, o que esse poema está falando? Está falando, filhotes, já acabou a Copa, né? Você ficou aí perdidaço, cheio de problema político, todo mundo lascado. Agora vamos esquecer isso, vamos pensar na gente, vamos pensar no povo, vamos lutar pelos nossos direitos, que a gente vai conseguir mudar tudo isso, tá? Então, o que o lírico acaba fazendo?
Ele consola o povo brasileiro em relação à Copa, qualquer coisa? Não, não é um consolo. Ele revela um espírito esportivo? O foco do poema é falar de espírito esportivo? Também não. O foco do poema é exaltar, ou seja, exalta os aficionados pelo futebol? Aficionados pelo futebol, ou seja, ele exalta os amantes do futebol? Também não. E acabou então. Só sobrou a letra D. O eu lírico mostra uma visão crítica sobre o país. Sim, o poema ele faz uma crítica sobre o país. Tem muita coisa ruim, enfim, os negócios tá aí, todo mundo só pensando na Copa. Então, resposta correta, letra D, de detonando no enseja. Então, perceba quais são as palavras que vão fazer você entender mais fácil. Então, esse exercício ele não é difícil no enseja, mas o que você tem que ficar ligado? Nas palavras. Então, ó, pode aparecer um outro poema em outro momento que ele fale sobre verso. Então, o que é verso? São as linhas. O que é estrofe? É cada bloco. Nesse caso, eu só tenho um bloco, então eu estou chamando de estrofe. Uma estrofe. O que é eu lírico? É a voz do poema. Sabendo disso, você não vai se perder na hora de ler o enunciado de um exercício no enseja. Fechou? Fez sentido para você o exercício? Então, ó, fique ligado no canal, porque agora a gente está acelerando os conteúdos. Esse foi um exercício e a gente vai ter muito mais resolução aqui no canal Português Fácil e também, obviamente, vão ter vídeos de redação. Beleza? Deixe seu comentário, fala o que você quer aprender mais aqui no canal, tá? E se você vai fazer outra prova que não seja o Enseja ou o Enem, comenta aqui também para que eu possa gerar conteúdos para vocês e vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello com 2 L's. Fechado? Beijos, abraços, a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.